Faber-Castell Policromos Tons de Pele Avulso. Quais cores comprar? Você provavelmente hoje está usando uma caixinha dessa daqui de material escolar para estar colorindo seu desenho. Aí você decidiu começar a estar usando um lápis profissional para você estar testando. Aí você pensou no Faber-Castell Policromos. Você provavelmente pesquisou por aí e viu que uma caixinha dele realmente não está compensando para você que é um desenhista iniciante, porque é muito caro. Aí você decidiu estar pesquisando mais sobre os lápis avulso, porque você consegue estar comprando cada um deles de acordo com a cor que você quer. Só que aqui eu vou estar indicando para você estar começando a colorir os tons de pele dos personagens que você desenha. Não precisa estar comprando os lápis azul, vermelho, amarelo. Vamos começar pelos tons de pele. Aqui eu vou estar te falando a numeração de cada um desses daqui que eu uso. Vou estar fazendo um teste nessa folha aqui também, ó. A gente vai estar rabiscando aqui para você ver como que é a coloração, a intensidade de cada uma dessas cores. Você não precisa mais do que isso daqui para você estar começando a colorir os seus desenhos, seja ele desenho realista, como esse daqui, ó. Olha só, eu não colori com esse daqui da Policromos, mas é um exemplo para você estar fazendo desenho realista e também para você estar colorindo o seu desenho de anime, certo? Vai servir para os dois casos. Então vamos lá que eu vou estar te mostrando como que é cada uma dessas cores aqui. E também eu vou estar fazendo referência com esses lápis aqui escolar, vou estar te falando quais dessas cores aqui seriam esses daqui, certo? No final eu vou estar te falando o valor que você vai estar pagando e também vou estar te indicando um lugar super barato e confiável para você estar comprando esses lápis aqui. Então fica até o final, porque depois desse vídeo você já vai sair sabendo o que você vai ter que comprar. Vamos lá para a gente começar os nossos testes. E eu vou estar começando a rabiscar essa folha aqui da canção amarelada, que eu acho horrível, por isso que eu vou estar usando como teste. Depois que eu comprei esse bloco aqui, eu sempre usei para mim estar fazendo os testes aqui dos revis que você vê aqui no canal. Vou estar testando as 13 cores aqui dos lápis que eu uso para estar colorindo a pele dos meus personagens. Então vamos lá. Um lápis que não pode faltar na hora de você estar colorindo a pele do seu personagem é o lápis branco, olha só. Esse daqui já está até gasto, certo? Tem que comprar outro. Eu acho muito bom esse branco aqui, porque ele solta bastante pigmento. Diferente do lápis da linha escolar da Faber-Castell, né? É claro que aqui não vai dar pra ver muito, ó. Vou forçar bastante ele. No final, a hora que eu colorir tudo, eu vou chegar essa folha bem de pertinho pra você ver nos detalhes. Não se preocupe, tá? Caso você não esteja vendo com bastante nitidez as cores. Então, lápis branco. Vamos lá que eu vou estar anotando aqui do lado a numeração de cada um. Lápis branco é 101, certo? 101. Tá colocando aqui do lado. E o próximo lápis que você deve estar usando para estar colorindo a pele do seu personagem é o lápis da cor marfim. E vale lembrar que esses lápis aqui servem tanto para o desenho realista colorido quanto para o desenho de anime, desenho de cartoon, certo? Esses lápis aqui, eles servem para todo tipo de obra de arte. São excelentes materiais para você estar usando. Olha só, a cor marfim é como se fosse uma areia, né? Vamos ver aqui a numeração dele, 103. 103, marfim. Minha letra você pode ver que é bem bonita, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a mostrar bem de pertinho aí na tela cada um deles. Acho que vai ser melhor para vocês verem, né? Olha só. Quero mostrar o detalhe de cada um deles para vocês. Vamos lá. Você pode notar que esses lápis ele é escrito em dourado e ele tem esse anel aqui. Eu acho muito bonito nesse lápis. Olha só. Essa cor aqui é como se fosse uma areia, né? Não tão perto assim do areia, mas é o que chega mais perto do areia. É claro que tem outros lápis branco com um tom de areia, mas esses daqui é o que eu gosto de estar usando. Essa linha da Policromos são 120 cores, né? Então tem muita cor ainda para mim estar testando. Tem cores que eu ainda nem usei. Essas daqui são as principais que eu testei até hoje. A próxima cor que é muito importante, que eu sempre uso, essa daqui eu sempre compro bastante lápis avulso para estar deixando de reserva, porque sempre gasta,
é essa cor aqui, ó. Belga vermelho, que chama. Olha só. É como se fosse o rosa claro, certo? Essa cor aqui substitui o rosa claro que a gente usa. E aqui você pode ver que vem escrito em alemão, porque esses lápis aqui são feitos na Alemanha. E aqui do lado vem escrito em inglês e a numeração. Vamos lá, vou estar passando bem forte esses lápis aqui, tá? Todos eles eu tô passando na força máxima para você ver como que é o pigmento bem forte. Claro que eu posso estar passando bem devagarzinho, ó, aí vai dar outro tom de pele, certo? Então vai depender muito da força. Esse daqui é 132. 132. Belga vermelho. Ou belga avermelhado, né? As traduções dependem muito. Se você for traduzir no Google Tradutor em alemão, vai estar escrito uma coisa. Se você for traduzir em inglês, vai estar escrito outra. Então vamos colocar aqui. Belga. Vamos colocar avermelhado. Agora vamos vir aqui com o próximo. E o próximo é a cor canela, certo? Cor canela é praticamente a mesma coisa do lápis escolar. Olha só. Numeração 189. Canela, que não pode estar faltando, né? É uma das cores que a gente mais usa na hora de estar fazendo pele. Porque o canela é uma cor de pele bem típica, né? Das pessoas. Aquela pele que não é muito escura, mas também não é muito clara. É o meio termo, né? Então canela não pode estar faltando também. 189. E o próximo lápis que você vai estar usando para colorir a pele do seu personagem vai ser esse daqui, ó. Vai ser a cor Coral 131. É como se fosse a cor salmão, só que um pouquinho mais escura. E também uma mistura de rosa chiclete com salmão, como se fosse essa cor. É uma cor nova essa daqui, ó. Muito importante para estar fazendo aquele tom de pele que é rosado, certo? Lembrando que eu estou passando bem forte esse lápis e que a gente pode extrair tons muito mais claros, certo? Então depende muito da força. E a nossa próxima cor aqui, esse aqui está um pouco gasto, se chama Vermelho Pompeia 191. Aquele tom avermelhado, né? Você pode ver que é quase parecido com esse do coral. Mas esse daqui a gente podia estar usando para fazer o quê? Para fazer a boca de alguém, né? Porque geralmente a boca é um pouquinho mais avermelhado, certo? Olha só. 191. Vermelho Pompeia. É como se fosse um bordô também, né? Olha só. Lembra bastante. Então é muito importante você ter esse vermelho Pompeia também. E agora, vamos ver aqui. Vermelho indiano. Esse vermelho indiano aqui, eu gosto bastante da cor dele. É como se fosse um marrom meio avermelhado. Vou estar testando ele aqui para você ver agora, olha só. Ele é como se fosse o marrom mesmo. Aquele marrom normal que vem nessa caixinha escolar, sabe? Só que com um tom mais avermelhado ainda. Acho bem bonito para estar fazendo aqueles tons de pele que é moreno, que vai fazendo um sombreado avermelhado, sabe? Muito, muito bonito mesmo essa cor. 192.
Vermelho indiano. Para você tá comprando aí, ó. E agora o nosso próximo aqui vai ser Siena. Siena queimado que chama esse lápis, olha só. 283. Essa daqui é como se fosse uma espécie do quê? Eu não vejo um lápis parecido com esse aqui na linha escolar da Faber. É uma cor realmente nova. Olha só. Lembra bastante um marrom. É uma cor muito importante também para a gente estar colorindo a pele. 283. E o nosso próximo lápis aqui vai ser essa cor aqui chamada Sanguine. Só que se você traduzir no Google Tradutor vai estar escrito otimista. Então essa é a tradução desse nome aqui. 188, vamos lá. Vamos ver com o que se parece isso daqui. É uma cor alaranjada, certo? A gente nota que é um laranja misturado talvez com um marrom. Muito importante também para estar fazendo alguns tons de pele. Olha só. Muito bonita essa cor. E vale lembrar que essas cores aqui não servem apenas para fazer os tons de pele. Você pode estar usando para estar fazendo, por exemplo, alguma roupa que tenha uma cor dessa, certo? 188. Que nome que a gente vai escrever aqui? Sanguine, né? Vou colocar otimista aqui. Vamos colocar Sanguine. E o nosso próximo lápis aqui vai ser o Bistre, olha só. 179. É como se fosse um marrom esverdeado, sabe? Para fazer aqueles tons de pele que é puxado pro amarelo, pro verde. Olha só que bonito que é essa cor. Tenta imaginar aí uma cor de pele que você ia ter que usar isso daqui. Passar bem fraquinho aqui pra você ver como que é, ó. Olha só. Se a gente vier com o branco aqui, a gente pode estar dando uma outra cor. Todos os lápis aqui dependem muito da força que você coloca na mão, ó. Aí, por exemplo, passamos aqui. Aí a gente pode vir com o branco aqui por cima, olha só. E mesclar as cores, ó. Essa folha aqui é muito texturizada, por isso que você vê várias marquinhas. Por isso que eu não gosto de estar usando ela para o desenho realista. Eu gosto de usar folha lisa. Olha só. Outra cor. 179. Bistre. Essa cor aqui tem um nome próprio. Marrom Nogueira ou Marrom Noz. Vai depender muito da tradução, né? Se for o idioma alemão ou o idioma inglês. Esse lápis aqui é muito importante, é como se fosse um marrom escuro, que você usa aí na caixinha do lápis escolar, certo? É muito importante mesmo, esse lápis aqui não pode estar faltando. Ele é o número 177. Vou colocar marrom noz aqui. E agora o próximo vai ser o sépia, olha só. Tá parecendo que é uma cor cinza, né? Mudou a cor do lápis sépia. Antes era bem puxado pro marrom mesmo, agora tá um pouquinho mais cinza. Lápis sépia também, importantíssimo no desenho realista, né? Não pode estar faltando de jeito nenhum. Mas, caso você não queira estar comprando sépia, é só você passar o preto aqui em cima do marrom nosso, que aí se transforma num sépia. Então você pode estar fazendo isso também. Tudo vai depender das misturas que você faz.
Número do sépia, é sépia escuro que chama, mas é o sépia, certo? 175. E agora, por último, a gente vai estar usando o lápis preto, né? Porque o lápis preto não pode estar faltando em qualquer desenho que seja, né? O lápis preto é o mais usado, tanto no desenho realista quanto no anime. Para você estar colorindo áreas de sombra, para você estar misturando com outras cores. Eu acredito que no desenho realista o preto é mais usado ainda do que no anime, né? Porque no anime geralmente o pessoal usa canetinha para estar fazendo as linhas, né? Então o preto é mais no desenho realista. Isso aqui é essencial para estar fazendo um sombreado, olha só. E esse preto aqui, ele é muito forte mesmo. É como se fosse aquele lápis de olho que a sua mãe usa, sabe? É muito bom para estar colorindo. Vamos ver qual que é a numeração do preto. 199. Prontinho, essa daqui são as 13 cores que eu mostrei para vocês. As cores principais que eu uso para estar colorindo aqui os meus desenhos, certo? Claro que tem outras cores que eu tenho que descobrir ainda. Por exemplo, nesse lápis aqui da Polychromos são 120 cores, né? Então vai ter muito mais tons de, por exemplo, tons de rosa, vai ter muito mais tons de marrom, de siena, de sépia, de marrom. Prontinho, finalizamos aqui o teste de coloração. Agora eu vou estar chegando bem de pertinho aqui para você ver como que é a saturação de cada uma dessas cores. Olha só, o branco quase não dá para ver, né? Deixa eu chegar bem de pertinho mesmo, para que você veja nos mínimos detalhes. Olha só, a cor marfim, belga avermelhado, certo? Que seria o rosa. Vou estar mostrando aqui para vocês. Aí vocês anotam essa numeração aqui, certo? Para você estar comprando. Olha só, vai pausando o vídeo com calma, certo? Para você estar vendo cada uma dessas cores. Vou estar virando aqui na luz, ó, para você ver como que é ela no claro e no escuro. Olha só como são muito bonitas essas cores. Essas três últimas cores aqui quase não dá para ver a diferença, né? Parece que é tudo quase que a mesma coisa. É mais pessoalmente que você consegue ver a diferença dessas cores aqui. Então é basicamente esses lápis que você vai poder estar usando para estar começando a colorir com lápis profissionais os seus desenhos. Vale lembrar que vai vir nisso daqui, ó, quando você comprar avulso. Inclusive tem alguns lápis reservas aqui, ó, porque eu sempre compro bastante, principalmente os mais usados, né, que é o lápis preto, o sépia e também esse rosa aqui que eu falei para vocês, ó, tá vendo? E agora eu vou estar revelando para vocês o valor deles e também aonde que você vai estar comprando. Bom, esse lápis aqui, hoje, no dia que você está vendo esse vídeo sendo postado, você vai estar encontrando na faixa de R$15 cada um desses daqui. Vai depender muito de onde você for comprar e também na data que você for comprar, porque há um tempo atrás estava R$10 a unidade desse lápis, para você ter uma ideia. E praticamente subiu R$5 a mais do nada. Tá subindo mais que o preço do dólar e também da gasolina isso daqui. Então vai depender muito. Vou estar deixando na descrição aqui e também nos comentários fixado o link de uma loja para você estar comprando esse lápis aqui bem barato. Para você estar tendo a certeza que vai estar chegando na sua casa um material de excelente qualidade. Então visita aqui os comentários, acessa o link lá da minha loja virtual, pode estar comprando, já conferiu o vendedor, para você estar adquirindo também esses lápis aqui. Se você for comprar os 13, você vai estar pagando R$195, certo? R$195. Só que depende do site que eu vou estar anunciando aqui, porque pode ser que tenha frete grátis, pode ser que tenha desconto em compra de mais, então vai depender muito. Mas é R$195 que você vai estar pagando aqui no valor total desses 13.
Caso você não tenha esse valor para estar investindo, recomendo você a estar comprando apenas esses daqui, ó. Vou estar mostrando para você. Qual que não pode estar faltando? Esse daqui, ó. Certo? Que seria o tom rosado, que você sempre vai estar usando. Pode estar comprando desse daqui. Vamos estar vendo esse tom aqui, que é o coral, para você estar fazendo um tom de rosa mais escuro. O marrom, noz, não pode estar faltando no tom de pele. E também a cor preta. Pode estar começando com essas daqui, ó. Somente esses 4 lápis aqui, só você estar caprichando bastante nas misturas, que você vai estar conseguindo estar extraindo um tom legal aqui. Aí no total vai dar quantos? R$60, certo? Então você vai estar pagando R$60 nesses daqui. Então você tem a base do valor que você vai estar pagando em cada um. E são esses daqui que eu indico para você estar fazendo o seu desenho de anime, certo? Para você estar colorindo aí o seu desenho. Olha só, o seu desenho realista colorido, certo? Inclusive recomendo você estar visitando aqui o perfil para você estar vendo aqui esses desenhos. Tem speed art aqui, só não vai ter ali do Gogeta de anime, certo? Mas desses daqui você vai estar vendo speed art, ó, do Gabigol, certo? Do Kevin De Bruyne. Vai ter speed art também aqui no canal. E eu gostaria de estar mostrando para vocês essa encomenda que eu estou fazendo, olha só. Essa daqui eu estou usando grande parte dela, os lápis profissionais. Vou estar mostrando aqui para você, ó. Aqui eu usei bastante o marfim por cima para estar fazendo a cor dessa camisa, tá vendo, ó? Aqui eu usei o cinza da Faber-Castell escolar e por cima usei o marfim. Aqui, ó, usei todos esses lápis aqui, ó. O coral, usei o rosa, certo? Tudo para estar colorindo aqui essa pele. Esse aqui é o vermelho indiano, ó. O preto que eu uso aqui. Então esses lápis aqui é bastante útil para você estar fazendo desenhos de encomenda, desenhos para você mesmo, certo? São excelentes materiais. Chegamos ao final aqui do nosso vídeo. Eu peço para que você deixe nos comentários a sua opinião, o que você achou desse review. Você está pensando em comprar esse lápis? Você já comprou? Você gosta de estar usando ele? Tem alguma dúvida? Deixa aqui que eu vou estar respondendo cada um de vocês. Te peço para que você deixe o seu like para estar fortalecendo aqui o nosso canal de desenho e se inscreva se você está assistindo e não é inscrito. Te convido também a estar visitando aqui o perfil, porque tem muito vídeo ensinando você a estar desenhando, a estar colorindo, a estar fazendo poros na pele, a estar colorindo pele, a estar fazendo cabelo, barba, a como estar desenhando fundo, a como estar fazendo esboço. Aqui tem quadros como avaliando o desenho dos inscritos. Então se inscreve aqui para você estar fazendo parte dessa comunidade. E eu vou estar recomendando 2 vídeos aqui para você logo em seguida. Então assiste para você dar continuidade no seu aprendizado. Vamos lá!